Então essas águas se tornam saudáveis, por onde quer que passe esse rio. Verso 10, junto a ele se acharão pescadores, desde em Gedi até em Eglaim haverá lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Olha aqui, está falando de abundância, tem muito peixe, tem muito fruto. Pula lá para o verso 12. Junto ao rio, as ribanceiras, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto nos seus meses, produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, a sua folha de remédio. Aqui, irmãos, Ezequiel está tendo uma visão do que é a vida abundante que Jesus nos prometeu. Jesus disse: eu vim para que tenham vida em abundância. O que é a vida em abundância? É a ilustração desse rio. Onde tem Jesus tem abundância de alegria. Onde tem Jesus tem abundância de paz, tem abundância de recursos. Nós estamos vendo aqui testemunhos para isso. A abundância da vida deve ser ou deveria ser algo normal para o crente. É normal viver suprido em tudo para o cristão. Por quê? Porque ele recebe dessa água de Jesus. Se há alguma área da sua vida que não tem abundância, significa que está faltando Jesus ali. Se o casamento não está com alegria e abundância, está faltando Jesus no casamento. A vida financeira não está em abundância, e quando eu falo em abundância financeira, eu estou falando de prosperidade. Prosperidade é diferente de acúmulo de riquezas, ok? Prosperidade é um crescimento contínuo, sem parar. Então você está cada dia melhor, cada ano você está mais cheio, não é? Não é acúmulo de riquezas, porque quem acumula riquezas, a Bíblia diz que esse não é próspero. Ele é tolo, na verdade, porque o dia que morrer, essa riqueza não produziu nada, ficou tudo aqui. Mas o próspero é em todas as áreas. Então, essa abundância de vida, essa abundância de suprimentos, essa abundância de fé, de coragem, de fortalecimento. Você sabe aquelas pessoas que têm uma fé tão forte assim, que você quase nunca vê elas esmorecidas? É uma abundância de fé, é uma alegria que contagia, é uma força que ela tem, mas tudo isso não é da força natural, é por causa do rio, porque aqui diz, por onde o rio passar, vai nascer árvores, vai ter peixes, vai ter suprimento, vai ter fruto no tempo do fruto. Então, nós precisamos beber dessa água. E tem uma experiência muito conhecida da mulher samaritana, e eu quero fazer alguns comentários aqui sobre esse texto, porque esse rio, essa água, isso já está disponível para cada um de nós. Nós podemos beber dessa água que Jesus diz, venha a mim e beba. Então, você conhece, é uma história muito conhecida, existe um lugar, numa cidade ainda hoje, lá o Poço de Jacó. E o Poço de Jacó era um lugar que José, seu filho, seu descendente, ia lá, tirar água, obviamente, para o seu sustento. E é um lugar muito importante, que fala de bênção, porque isso... Você sabe, existem lugares de bênção. Hoje não é um lugar físico, mas é uma fé, é uma crença, que quando você tem, ela abunda para toda a sua vida. Então, certa vez estava lá essa mulher, Jesus estava em Jerusalém, ele ia para Galiléia, ao norte de Jerusalém, e se você traçar uma linha reta, Samaria era uma cidade bem no meio. Mas os judeus não costumavam passar naquele lugar, porque os samaritanos, eles eram religiosos, mas eles misturavam a cultura judaica com outros deuses. Então era terrível, havia muita discussão, muita briga. Então a Bíblia diz que os judeus não se davam com os samaritanos. Mas Jesus não era um homem comum. Jesus foi num lugar só por causa de uma pessoa. Isso mostra o amor de Deus por mim e por você. Então Jesus poderia dar a volta, mas não fez, foi lá encontrar
aquela mulher. E quem era aquela mulher? Existem vários aspectos negativos que, naturalmente, ao avaliarmos, nenhum de nós aqui estaria a favor de abençoar uma pessoa que vive essa vida. Então, essa mulher, ela era rejeitada, porque a Bíblia diz que ela foi buscar água nesse poço de Jacó a meio-dia. Irmãos, meio-dia lá em Israel é um sol escaldante. Israel não tem relva, não tem árvores pelas ruas, é pedra do lado de pedra. Se ela vai meio-dia, não era o costume das mulheres da época irem meio-dia, elas iriam de manhã, antes que o sol estivesse a uma meia altura. Então isso mostra uma condição que aquela mulher estava rejeitando relacionamentos, ou desviando de pessoas, porque provavelmente as pessoas olhavam com um olhar torto para ela. A Bíblia dá indícios também que era uma mulher promíscua, porque já tinha 5 maridos e já estava com outro. Quer dizer, hoje para nós já seria ruim, ou a sociedade entende que é ruim, né? Uma pessoa com 5 maridos, meu Deus do céu, matou todos, o que aconteceu? Não sei. Uma vez eu vi na internet uma pessoa dizendo: eu entendo tudo sobre casamento, já casei 7 vezes. E eu pensei, eu não entendo nada. Tem uma personalidade brasileira lá que é meio assim. Ela também era samaritana. O fato de não se dar bem com os judeus. Um judeu como Jesus, que era respeitado na época, que era considerado um bom mestre por todos, não iria conversar com a samaritana. E o fato dela ser mulher também. Você sabe, tem algumas culturas, e antigamente, até hoje, em alguns países orientais, a mulher tem menos valor do que um cavalo ou um camelo. Então, tudo tinha indícios de que Jesus estaria perdendo tempo ali. Mas você sabe, Jesus não tem esses olhos naturais que nós temos. Ele tem olhos de amor. Ele enxerga coisa que eu não enxergo. Ele vê onde ninguém vê. Ele vê possibilidades, ele vê futuro. Ele planeja o futuro com cada um de nós. E Jesus então vai até essa mulher. O Salvador veio até ela. Você sabe, muita gente tem medo de Deus. Nós vamos falar de Deus para alguém, essa pessoa rejeita na hora. Ou a pessoa tem medo, ou ela tem medo por causa dos seus pecados, né? Mas ninguém tem medo de alguém que pede água. Olha a forma simples como Jesus chegou. Ele chegou dizendo: você pode me servir água? Você sabe, esse é o Deus que nenhuma religião tem, um Deus que serve. Ele chega com humildade, mas ele não foi ali para pedir, ele foi para dar. O pedir foi só uma isca, porque ele quer chegar até você, ele quer conquistar o seu coração. Ele não vem por causa do medo, ele não vem causar em você ameaças. Deus não é um Deus que fica falando: se você não fizer isso, nem olhe para mim. É um Deus de graça. Ele veio até nós. Aleluia. Aleluia. Então, é um Deus que entende. A Bíblia diz lá em Hebreus que nós temos um sumo sacerdote que se compadece dos nossos sentimentos, porque ele mesmo sofreu tudo. Ele sabia o que era ser rejeitado pela sociedade, porque ele era rejeitado. Ele sabia o que era ficar só, porque ele é onisciente, ele já sabia o que iria acontecer ali na cruz. Ele sabia o que era padecer de sede, porque ele estava ali andando, né? Para andar a pé são muitos quilômetros, né? Ele teria que percorrer uns 150 quilômetros, mais ou menos, de Jerusalém até a Judéia. Muito tempo. Então, ele entende quem está em depressão, ele entende quem está se sentindo fraco, ele entende quem está com fome e precisa ser abastecido. Ele entende. Fala aí para o seu vizinho: Deus entende você.
E aí Jesus vem, conversa com ela, e ele diz duas coisas. Ele diz: olha, se você soubesse ou conhecesse o dom de Deus e quem é que te pede, você pediria. Então Jesus falou duas coisas para ela: você precisa conhecer o dom de Deus, diga o dom de Deus, e precisa conhecer obviamente Jesus, fala Jesus. Então o que é dom? Dom é um presente. Você sabe, a maioria das pessoas que não conhecem a Deus não olham para Deus como um Deus que dá presentes. E às vezes dentro da igreja mesmo, há pessoas que ainda não aprenderam a receber de Deus. A sua vida só começa quando você aprende a receber. A primeira coisa que nós recebemos é a salvação. Alguém aqui comprou a salvação? Você foi lá na igreja, passou o MBA, pagou, a pessoa falou: olha, eu estou vendendo um pedaço do céu, estou vendendo uma casa celestial. Olha, se você pagar tanto, você sabe, antigamente a igreja fazia isso. Através dos indultos, né? Se você pagar tanto, seus pecados vão ser perdoados. Ah, o tio que morreu, paga por ele, senão ele vai ficar perambulando aí, não sei aonde, mas se você pagar, aí a gente chama o caminho para ele. Antigamente era assim. Mas nós precisamos receber dom. Dom. Primeiro é a salvação. E depois, todas as outras coisas. Se você recebeu a salvação pela graça, sem pagar nada, todas as outras coisas também serão pela graça, sem você pagar nada. Mas ainda hoje, nos nossos dias, tem o ensinamento seguinte: não, a salvação é de graça, mas a bênção você tem que pagar por ela. Se você não der o dízimo aqui, o devorador vai lá na sua casa, hoje mesmo. Se você não obedecer à lei, não adianta olhar para o Senhor. Mas eu digo para você, aquela mulher obedeceu à lei em algum momento da vida dela, mas o Senhor foi até ela. E a primeira coisa que ele diz é: se você conhecesse o dom de Deus, você pediria esse dom. Será que tem alguém aqui hoje que quer pedir um dom para Deus? Será que existe alguém que quer pedir uma bênção para o Senhor? Jesus falou: quem pede, recebe. Mas ele é cavalheiro. Por quê? Porque se você não pedir, ele não dá. Você já quis dar algo para alguém que não quis receber? É um constrangimento danado. Você quer dar, a pessoa: não precisa. Você fala: mas eu quero. Ele diz: mas não precisa, eu já tenho. Eu quero. Aí você enfia o dinheiro no bolso dele assim, ele tira, joga no chão. É terrível. Se tiver alguém assim, passa para mim. Pode vir me abençoar que eu quero. Brincadeira, não estou... Não, eu quero mesmo, mas... que eu aprendi a ser abençoado. Às vezes é constrangedor. Aliás, na maior parte é constrangedor. Porque você chega diante de Deus, você não tem nada em contrapartida. Você fala: Deus, me dá uma bênção. Mas aí a sua própria consciência acusa você. Mas por que Deus vai te dar? O que você fez para Deus te abençoar? E você sabe, se hoje você erguer sua voz, mesmo no meio evangélico, e dizer: eu sou abençoado, alguém vai falar: para de orgulho, rapaz. Não pode falar que é abençoado. Que coisa terrível. Deus querendo abençoar e o outro falando: não, você não pode falar que Deus vai te dar, não. Você nem merece. Você nem terminou o curso de maturidade, já está aí pedindo um milagre? Não, vai lá estudar primeiro. Então Jesus falou para ela: se você conhecer o dom de Deus e quem é que está aqui à sua frente, você vai pedir. Eu não sei se você realmente teve um encontro com o Senhor naquele nível que você fala: Deus, eu quero essa vida. Eu quero o Senhor. Eu quero viver com o Senhor. Eu quero viver como o Senhor vive. Eu quero pensar como o Senhor pensa. Eu quero agir como o Senhor age. Tudo isso estava implícito ali, Jesus oferecendo. Ninguém faria isso por ela.
Ninguém talvez faria isso por você também, mas o seu pai um dia te alcançou, um dia te amou, um dia cuidou de você, pagou seus pecados, te justificou, te santificou, deu o Espírito dele para habitar dentro de você. E esse dom de Deus está aqui. E o que ele produz na nossa vida chama-se satisfação espiritual. Por que muitos crentes ainda às vezes recorrem ao pecado? Porque ainda não estão satisfeitos no Senhor. Tomou pouca água, ou está cheio de outras coisas. Mas a satisfação espiritual completa, para mim e para você, está na graça do Senhor. Você sabe, é preciso muito esforço para escrever um livro, mas pouco esforço para lê-lo. É preciso muito tempo para preparar uma comida, mas tem uns aqui que comem em 5 minutos. É preciso muito tempo para fazer um vestido, uma roupa, mas em poucos segundos você já está dentro dela. Jesus pagou um preço caríssimo pela salvação, mas só com um pedido você recebe novidade de vida e muda completamente a sua história. Um dom, um presente, uma experiência que eu e você podemos ter. Então, lá em Romanos 10, 13, a Bíblia diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É uma coisa simples, rápida, instantânea. Jesus estava oferecendo para aquela mulher uma mudança de vida instantânea. Aquele ladrão que foi crucificado junto a Jesus, ele só fez um pedido. Ele não teve tempo de se arrepender pelos seus pecados, ele não teve tempo para ler toda a Bíblia, ele não teve tempo para negar a si mesmo, tomar a sua cruz e andar, não teve tempo. Ele só disse: Senhor, lembra de mim. O que Jesus olhou para ele e falou: agora? Chamei a vida inteira, só agora que você vem? Jesus falou isso? Jesus falou: hoje mesmo o seu desejo vai se transformar em realidade. Hoje mesmo você vai tomar da água da vida. Hoje mesmo o seu futuro eterno será transformado por causa de um desejo, um pedido. Um pedido. João 1,12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então é muito simples você receber da água da vida, é um desejo, uma fala, é um suspiro, é falar: Senhor, eu quero o Senhor. Isso é para você começar uma vida cristã, mas para quem já está na vida cristã, continua a mesma coisa. Quantas vezes eu vejo irmãos, irmãs padecendo porque não pedem a Deus, não pedem direção, acham que conseguem fazer, e aí começam a fazer, aí depois não consegue, trava tudo a sua vida, entra em portas que não deveriam, começa processos que não deveriam, no tempo errado, ou com a pessoa errada, ou no lugar errado, mas porque não pedem direção. Você acredita que tem crente que não ora de manhã? Você acredita que tem crente que não assiste a live do pastor dele 7 horas da manhã? Irmão, vocês não sabem o esforço que eu faço para estar ali todo dia. Eu não estou falando isso para nada meu, isso aqui é a minha vida. Eu faço isso não é nem por você, é por mim mesmo. Porque eu preciso desse rio de vida. Eu preciso todo dia falar: Senhor, qual é a tua direção para mim? Por quê? Porque nós precisamos pedir. Então, a nossa mente, ela é muito comercial. Nós estamos acostumados a pagar para ter. Se alguém faz um gesto de bondade hoje na sociedade, isso a pessoa até fala: mas o que você quer em troca? Sabe quando alguém vem te elogiando muito? Ele vai pedir um livro emprestado, vai pedir o carro emprestado, vai pedir um dinheiro,
né? Os adolescentes são mestres nisso. Oi, pai, eu te amo tanto. O pai já fala, quanto é que você precisa, menina? É ou não é? Não, essas aqui não. Estou falando de outros adolescentes aí fora. Nós temos essa mente comercial. Mas para você desfrutar do rio de água viva, para você beber da água de Cristo, ele disse, se você soubesse do dom de Deus e soubesse quem é que está aqui à sua frente, você pediria e ele lhe daria a água da vida. Falei para o seu vizinho, é necessário pedir. Quem é que está qualificado a ser abençoado por Deus? Se fosse essa mente comercial nossa, ou a mente legalista, né, vamos dizer assim, se Deus fosse procurar na terra as pessoas que mereciam ser abençoadas, ninguém se classificaria. Porque todos nós temos uma raiz de amargura ali, enrustido, temos um comportamento meio esquisito, que você nunca conta para ninguém, tem ali uns pensamentos que passam na cabeça, que você também não conta para ninguém, tem ali atitudes carnais às vezes não, né? Sempre. Quem é que se classificaria para ser abençoado por Deus? Vou te dizer hoje, quem pede. Quem pede. Por isso você vem no culto, fica calado o tempo todo, você sai da mesma forma como você entrou. Mas quando a primeira nota do louvor, você diz, Deus, eu quero me encher da plenitude de Deus. O culto é totalmente diferente para você. Fala aí para o seu vizinho, ainda dá tempo de pedir. E aquela mulher então olha para Jesus e fala, Senhor, o poço é fundo, o Senhor não tem uma corda, um balde, como é que vai ser essa água viva? Ou como é que o Senhor vai me dar essa água? Porque ela estava com a visão natural. Às vezes você olha para as coisas do mundo e não entendem as promessas de Deus para você, porque Deus te prometeu algo, mas você olha para o mundo e fala, como que isso vai acontecer? Você não tem que olhar para o mundo, você tem que olhar para quem está falando. Se Jesus está falando, não me interessa como essa água vai vir, mas vai vir. Em outras palavras, ela está dizendo também, Senhor, mas eu já procurei alegria e prazer no mundo, mas não tem. Eu já procurei satisfação no trabalho e nas coisas da sociedade, nos relacionamentos. Eu já ganhei muito dinheiro. Mas não tem como ter vida, não. Não tem como ter uma satisfação completa e plena, não. Mas ela estava com a visão natural, nunca tinha experimentado a água de Jesus. Mas depois que ela teve a experiência com Jesus, a Bíblia diz que ela foi na cidade e trouxe a cidade inteira para ouvir Jesus. Irmão, eu não sei o que você pensa disso. Mas uma mulher rejeitada pela cidade, deve ter acontecido alguma coisa na fisionomia dela, ou nos olhos dela, que alguém que a olhava como uma mulher que eu não quero nem contato, mas agora eu quero ver o que essa mulher está falando, a transformação foi instantânea, genuína. Aquela mulher devia ter fogo nos olhos, o fogo a encontrou. Já pensou eu e você no mesmo entusiasmo dessa mulher? Se a gente tivesse o mesmo entusiasmo dela e as experiências que ela teve ali naquele momento, a gente chamaria toda a cidade para vir num culto como esse. Por quê? Porque bebeu da água da vida. Mudou completamente, mudou substancialmente, mudou até a aparência externa. Mudou por completo, mudou por inteiro, mudou de uma forma profunda, que o jeito de falar mudou, por causa da água. Então, a água desse mundo
Jesus ali na conversa, João 4,13, afirmou Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Irmãos, o mundo é como o mar. O mar tem muita água, mas não serve para beber. E quanto mais você beber da água do mar, mais sede você fica. Alguém já bebeu a água do mar? A minha cidade era no interior do Brasil, né? Mais de 1.000 quilômetros do mar. Então, os goianos lá da minha turma, quando ia no mar, a primeira coisa que fazia era beber água. Porque eles não acreditavam que era salgada mesmo. Então, todo bom goiano chega no mar, toma um copinho de água para ver se o mar é salgado mesmo. Só que é horrível. Você toma água, você tem vontade de vomitar. Isso é o mundo. Você conquista uma coisinha só, e aquilo enche o seu coração de glamour. Então, você estuda para um bom trabalho, e de repente conquista alguma coisa boa, mas aquilo te dá sede de novo. Então você conquista posições, né? E quando você está naquela posição, a graça passa, a alegria passa, você quer uma outra, depois você quer outra. No mundo é assim, as pessoas têm experiências sexuais de todo tipo, e ao sair de uma ele já quer a outra. Por quê? Porque não satisfaz. O poder não satisfaz, o dinheiro não satisfaz, o status não satisfaz, a fama não satisfaz. Certa vez, um homem procurou um médico, um psicólogo, falou: olha, eu estou muito depressivo, muito para baixo, querendo tirar a minha vida, né? Próximo ali do testemunho da irmã. E o psicólogo falou para ele: olha, você precisa ver as coisas boas da vida, você precisa ter bons amigos, né? Sair para tomar um café às vezes, viajar um pouco. Aí ele falou: não, mas tem... E o psicólogo falando para ele: tem um circo aqui na cidade, tem um palhaço lá que faz todo mundo rir. Vai lá assistir ele um pouco. Ele falou: doutor, eu sou o palhaço. Ou seja, ele faz todo mundo rir, mas ele mesmo é triste. Isso é o quê? A água do mundo. No Instagram está tudo bonito. Na vida social está aparentemente boa, mas só Deus sabe como é que está lá o coração. E por isso que Jesus está falando: eu tenho uma água para você. Essa água aqui, você vai tomar ela hoje, amanhã você tem necessidade de novo. Mas a água que eu te der estanca a sua sede. Por quê? Por que estanca a sede? Porque você bebe só uma vez? Não. Porque aquela água se transforma numa fonte interna. Está jorrando o tempo todo. Então você tem sede e fome o tempo todo de Deus. Mas como você se tornou uma fonte, você é saciado o tempo todo também. E nós precisamos disso. A água desse mundo não serve. A expectativa desse mundo é sempre frustrada, frustrante. As experiências de vida que nós tivemos, e eu falo de mim mesmo, todos nós aqui, com o mundo, foi sempre ruim. Pode ser um prazer transitório bom, mas depois logo acaba e vem culpa, condenação, tristeza, consequências de todo tipo. Mas existe uma água viva. Lá no verso 14 de João 4, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais, diga nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, onde é que está a insatisfação da sua vida? Precisa ter uma fonte. Talvez você tenha uma insatisfação existencial, você nunca encontrou essa água. Quero afirmar, Jesus está aqui hoje para te encontrar também. Você veio hoje, talvez a convite de alguém, talvez por acaso você veio nesse culto,
mas o Senhor já sabia onde você estaria hoje. E Ele está aqui te oferecendo a água viva. Água viva. Então, aquela mulher, ela tentou se satisfazer em 5 maridos. Talvez você está buscando se satisfazer com 5 diplomas, com 5 milhões na conta. Se vier de Deus, amém. Mas se o dinheiro trouxesse água viva, não tinha rico em depressão, tirando sua própria vida. Então, a grande questão é essa. O que o mundo pode nos dar, talvez é uma noite de risadas, mas uma vida de luto, de tristeza. Eu não sei você, mas eu não quero isso. Eu já tenho idade suficiente para ter provado algumas coisas e falar, isso aqui não se compara a Jesus. Quando Jesus entra e você se torna uma fonte, você fala, eu não quero outras coisas. Eu não tenho outras aspirações a não ser Jesus. Alguém um dia perguntou a minha profissão. É sempre constrangedor minha profissão aqui, porque eu falo que eu sou pastor. Aqui em Portugal, pastor é quem cuida de ovelha. E eu não tenho jeito de que cuida de ovelha. Porque quem cuida de ovelha está sujo de ovelha, está com os dedos tudo cheios de terra, porque está lá cuidando das ovelhas. E aí, esses dias alguém me perguntou, qual é a sua profissão? Eu falei, eu sou investidor. Investidor, eu invisto em almas. E eu falei, eu estou ganhando muitas, para a glória de Deus. Por quê? Porque eu não tenho outra aspiração nessa vida. Porque encontrei a fonte. Encontrei quem supre. Encontrei quem me chamou, quem me criou, quem me desenhou, quem fez uma história para mim e vai viver comigo a eternidade toda. E agora, o meu resumo dessa vida é como aquela mulher. Aquela mulher agora, depois que encontrou Jesus, ela não foi se preocupar em que emprego ela deveria entrar, ela não foi querer resolver os seus problemas com a sociedade, não, ela só foi lá, chamou todo mundo, falou, eu encontrei o Messias, é isso que importa. E talvez você esteja aqui hoje, e há 2 situações, ou você nunca bebeu dessa água da vida, ou você nunca pediu para Jesus, ou você nunca conheceu Jesus, e você hoje sente algo no coração. Você diz, eu não sei o que é, eu não sei como é que é, mas eu quero essa água para mim também. Não quero viver mais sozinho na minha casa, não quero viver mais fugindo dos outros, não quero viver mais tomando água em água, e nunca passa sede. Essa é uma situação. A outra situação é você que já tem Jesus no coração, mas Ele ainda não é Senhor, Ele é Salvador, mas não é Senhor. Quando eu digo que Ele não é Senhor, é porque há áreas da sua vida que Jesus não está na história. Então você é cristão, você se converteu, está aí no seu caminho com Jesus, mas aí, imagine que você procura alguém para casar e procura de uma forma que o mundo procura. Não tem Jesus na história, não vai ter água viva no casamento. Às vezes você está querendo fazer um negócio, ou se relacionar de uma forma, ou há várias áreas da sua vida que, se não está naquela descrição de Ezequiel, que diz que onde o rio passa, a vida fluindo, a alegria, a paz, a satisfação, é porque não tem Jesus. Então, hoje mesmo, você também precisa pedir para Cristo. Fala, Jesus, me conduz nessas águas. Porque Ezequiel, a visão aqui que ele teve a visão de um rio muito superficial, onde a água dá no tornozelo.
E depois ele foi levado mais à frente, a água já estava nos joelhos, depois no lombo, até encher completamente e você ficar sem controle da sua vida. Às vezes você é um cristão que a água só está no tornozelo, ou seja, você precisa de Jesus de vez em quando. Você vai lá, molha o pezinho, dia que está em apuro, vai para a igreja. Acabou o sufoco, vai para a sua vida e fala, eu tenho Jesus no meu coração. Já conversou com gente assim? Você fala, você é cristão? Eu tenho. Mas você vai na igreja? Não, eu tenho Jesus aqui comigo. Esse aí é o da água aqui no tornozelo. Não preciso. Mas aí você vai se aprofundando, vai se envolvendo mais, a água vem no joelho, a água no joelho já é diferente. Você já quer um pouquinho mais. Você não quer só o pé. Não, eu quero ir lá, eu quero participar, mas não força muito não, viu? Não chama demais, não. Senão eu vou embora. Eu já ouvi várias ameaças assim. Ainda assim eu pego no pé. Ou você é o crente que a água está aqui no lombo. Esse que a água está no lombo é o crente que está quase chamando Jesus de Senhor. Mas não é ainda. Porque chamar Jesus de Senhor é mergulhar numa profundidade que você não tem controle. Ele é que controla. Chamar Jesus de Senhor é colocar Ele no lugar de Deus mesmo. E dizer, é Ele que define a minha vida. Eu não tomo uma decisão sem falar com Ele. Eu não tomo uma decisão diferente do que Ele já falou para mim, está aqui na Bíblia. Então, se o seu caso é um desses, você também precisa pedir para o Senhor essa água. Ele está aqui dizendo, se você soubesse, conhecesse o dom de Deus e quem é que te pede, você pediria. Fala para o seu vizinho, você vai pedir alguma coisa para o Senhor hoje? Então, a primeira coisa, essa mulher pediu. Essa mulher teve a disposição, ela pediu. Ela diz, Jesus, dá-me dessa água. Segunda coisa, ela foi sincera. Sabe, existe às vezes crente que não é sincero. Ele quer dar o coração para Jesus, mas ele quer convencer Jesus que ele merece. Ele vem para o culto e fala, Deus, eu estou aqui. Ele vem dar oferta, Senhor, olha aqui. Amém, glória a Deus. Ele chega, não vou falar não para não constranger ninguém, mas a sinceridade, porque aquela mulher, vamos pensar comigo, se fosse eu e você no lugar da mulher e tivesse lá um profeta, que ela viu que ele era um profeta, Jesus falou assim, vai buscar o seu marido. O que uma mulher poderia fazer nessa hora? Não, meu marido está ocupado, Senhor. Fala comigo mesmo. Eu resolvo. Não, meu marido está trabalhando. Mas ela assumiu, na verdade, o seu pecado. Porque ela falou, eu já tive 5, e o que está hoje, como é que ela falou? Eu não tenho marido. Jesus é que falou, você já teve 5, e o que você está não é seu marido. Ou seja, ela assumiu. Você sabe, essa postura de sinceridade, de chegar e falar, Senhor, eu preciso porque eu sou ruim mesmo. Eu preciso porque eu sou pobre, cego e nu. Jesus não está aqui para melhorar o que de bom você já fez até o momento, não. Ele está aqui para destruir sua vida e reconstruir de novo. Jesus não é seu parceiro, seu amigão que vai aqui te ajudar. Não, ele vai matar você e você vai nascer de novo. Porque tudo que você fez até agora não serve. Estão compreendendo? A sinceridade. E por último, ela creu. Ela disse, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, vos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu o sou, o que falo contigo.
imediatamente ela creu, era Jesus. Jesus é o Salvador. Não há outro Cristo, não há outra vida. Essa vida está em Jesus. Jesus. Então, ela decidiu pedir, ela decidiu abrir o seu coração e ser sincera, e ela creu que só Jesus era o caminho. Então, esses foram os ingredientes de uma petição correta, que atraiu o favor de Deus e a vida entrou no coração dela. Você pode fechar os seus olhos por um instante? Eu não sei qual é a sua situação. Talvez você nunca bebeu dessa água da vida. Talvez você nunca experimentou esse Jesus que tanto falam por aí e uma pessoa te convidou para ouvir. Mas eu quero dizer que o Senhor está aqui na mesma situação. Ele está aqui falando para você, se você conhecer o dom de Deus, se você conhecer quem é que está aqui, você vai pedir e Ele vai te abençoar. Qual que é a área da sua vida que é necessário? Você será abençoado hoje. O que o Senhor pode fazer na sua vida? O que você pode receber do Senhor hoje? Hoje mesmo. Pede algo para o Senhor agora. Se você ainda não experimentou dessa água viva, fala para Ele, Jesus, eu acredito que o Senhor está aqui, meu coração está sentindo algumas coisas aqui que eu não sei o que é, mas eu quero acreditar que o Senhor está aqui, me dando essa água viva. Você que já tem o Senhor no seu coração, qual que é a área da sua vida que você ainda está insatisfeito? Que você ainda perde a paz, que você vive angustiado, que você perde noites de sono, que você ainda não está desfrutando dessa vida abundante. A Bíblia diz que por onde o rio passar, haverá frutos, haverá árvores, haverá folhas, haverá remédio, haverá alegria, paz. Pede hoje isso, fala, Deus, eu quero mover a minha vida nesse rio. Eu quero ser inundado por essas águas. Eu quero que essa fonte a jorrar toque em todo o meu coração, de toda a minha vida, de uma forma completa. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero chamar o pessoal da dança. Eles vão fazer uma apresentação que tem tudo a ver com isso.